Olá, seja muito bem-vindo. Antes de começarmos, queremos te explicar rapidamente como funciona o nosso conteúdo. Temos um canal no Telegram com diversos audiolivros de diferentes gêneros pensados para que você possa ouvir quando quiser. E caso você esteja procurando algum livro específico e não o encontre disponível, fique à vontade para nos enviar o nome do livro e do autor, que nós iremos transformá-lo em áudio. Para fazer parte do nosso canal no Telegram, basta escanear o QR Code na tela ou acessar o link disponível na bio. Agradecemos pela sua atenção. Já era hora de encerrar o expediente numa sexta-feira, mas Collie Tyson não se importou. Na realidade, naquele momento ninguém se importou muito, porque estávamos todos prestes a ser demitidos. Ou muitos de nós, de qualquer modo. Foi quando Collie apareceu na minha estação de trabalho, sentou-se na beirada da minha mesa e perguntou se eu queria passar algumas semanas em Key West gravando um vídeo sobre um nadador de resgate da Guarda Costeira dos Estados Unidos. Evidentemente minha resposta foi: claro! Eu sabia o que era um nadador de resgate? Sabia localizar Key West no mapa? Posso lhe dizer alguma coisa sobre a Guarda Costeira dos Estados Unidos além de ter algo a ver com a Guarda da Costa? Eu gostava mesmo do mar? Não para todas essas perguntas. Mas isso não importava. É assim nesse ramo, o mundo agressivamente competitivo da produção de vídeo de nível pleno. Também foi assim quando a diretora da empresa, uma senhora alta, com sapatos plataforma, a qual todos nós chamávamos apenas de Sullivan, estava planejando demitir um terço do departamento no mês seguinte. Provavelmente os funcionários mais novos. E eu me incluía entre eles. E pensar que ela resolveu enviar um e-mail justamente sobre isso. Um e-mail tão cheio de jargões sobre dimensionamento correto, reequilíbrio e ajuste aos níveis de demanda que eu mal consegui fazer ideia do que dizia. Para ser sincera, dei apenas uma olhada rápida, e voltei ao trabalho. Por alguns minutos. Até a debandada de pânico de todo o pessoal do escritório. Eu teria dito sim ao projeto da Guarda Costeira, de qualquer maneira. Mas acho que o e-mail de Sullivan me fez dizer sim mais rápido. Tão logo concordei, Collie, meu superior no trabalho, me deu todos os detalhes. Bem rápido, sem pausas, em nosso escritório agora quase desocupado. Foi bom. Ele estava me fazendo um favor. Esse projeto era o tipo de tarefa que poderia demonstrar meu valor. De agora em diante, eu precisava me dedicar a ele. Peguei um caderno para anotar as coisas importantes. É uma base aérea da Guarda Costeira em Key West, disse Collie. Não deveria ser uma base marítima? Perguntei meio de brincadeira. Collie me ignorou. É para gravar um vídeo de recrutamento. Eles querem filmar um nadador de resgate no helicóptero. Um nadador no helicóptero? Interrompi. Nesse momento, Collie me encarou apertando os olhos, como se não conseguisse determinar se eu estava ou não falando sério. Então tomou uma decisão. Certo, disse ele começando a se levantar. Talvez isso não seja para você. Espere. Disse eu gesticulando com as mãos, como se lhe pedisse que ficasse, até que ele voltou a se sentar. Mas Collie estava me estudando. Você sabe alguma coisa sobre a Guarda Costeira? Qualquer coisa. Os riscos da situação não eram baixos. Se conseguisse ter inventado uma mentira, teria mentido. Na verdade, não foi o que acabei dizendo. Você não é a pessoa certa para isso, disse Collie, balançando a cabeça. Vou ser perfeita para isso, rebati. Blefando, claro. É o fato de não saber nada sobre os militares que faz de mim a melhor escolha. Collie ficou esperando, braços cruzados sobre o peito para se preparar contra qualquer besteira que eu estivesse prestes a lhe dizer. É um vídeo promocional, certo? Prossegui, pensando rápido. E isso significa que nosso público-alvo serão pessoas que, como eu, não sabem nada. Posso lhes ensinar enquanto for aprendendo. Terei uma nova perspectiva. Vou ver coisas que os outros não vão. Honestamente, eu ainda nem tinha certeza de qual seria o trabalho. Mas fosse o que fosse, eu precisava dele. Mais precisamente, precisava não ser demitida. Collie suspirou e então pareceu tomar a decisão, em tempo real, de continuar a conversa provisoriamente. Num tom que você usaria com uma criança de 2 anos, ele disse: a Guarda Costeira voa de helicóptero sobre o oceano para que seus nadadores possam resgatar pessoas em águas perigosas. Uma nova imagem me veio à mente. Sem dúvida, eu já vira imagens de resgatistas pulando de helicóptero no oceano. Essa é a Guarda Costeira? Os caras das nadadeiras? Perguntei. Collie piscou os olhos tão devagar que pareceu sarcasmo. Sim, mas não as chame de nadadeiras. Tentei pensar em outra palavra para nadadeiras. São pés de pato, disse Collie. Em seguida, outra negação com a cabeça. Melhor deixar isso para outra pessoa. Não, não.
Já peguei esse trabalho, disse eu. Se eu ouvir a palavra nadadeiras de novo, você está fora. Então ele acrescentou, quase dei isso a Jaden. Cole dava a maioria das coisas a Jaden, que havia entrado na empresa 2 meses antes de mim. E por que não deu? Cole deu de ombros. Ele não sabe nadar. Ok. Não contar a ninguém que eu também não sabia nadar. Não saber nadar é um fator assim tão decisivo? Perguntei. Pois é. É sim, disse Cole. Metade desse trabalho acontecerá na água. Na água? Nela, sobre ela, perto dela. Mas não embaixo dela, não é? Tipo um promocional de mergulho? Cole pensou por um segundo. Não. Esses caras são nadadores, não mergulhadores. Então, sobre a água, não na água. A menos que as coisas deem muito errado. Eu não deveria ter perguntado. Mas perguntei. Muito errado? Cole deu de ombros. O helicóptero pode cair no mar. Isso acontece? Isso pode acontecer. Já aconteceu. Ai meu Deus. Respirei fundo. E se acontecer, você precisa saber nadar. Porque os helicópteros viram de cabeça para baixo assim que atingem a superfície. Talvez ele devesse dar isso a outra pessoa. Mas balancei a cabeça afirmativamente como se dissesse claro, sem problemas. Então perguntei, em tom de refresque minha memória. Por que eles viram de cabeça para baixo mesmo? Cole piscou os olhos. Sem dúvida, achava que todos já sabiam a razão. Sabe aquelas grandes lâminas giratórias lá em cima? Eu o encarei. Sim. Logo abaixo delas fica o motor. Balancei a cabeça, tipo tá. O peso dos helicópteros fica na parte de cima, prosseguiu ele. E eles simplesmente viram assim de barriga para cima? Perguntei. Só se caírem. Mas eles não caem, não é? Cole deu de ombros. Às vezes, sim. Quando acontece, acontece. A tripulação tem que treinar para essa eventualidade. É preciso usar cinto de segurança num simulador, e depois praticar a saída. E quem quer que enviarmos para esse projeto também terá que fazer esse treinamento. Espere aí. O quê? Desculpe, disse eu. Mas quem fizer esse vídeo terá que ser virado de cabeça para baixo dentro de um helicóptero debaixo d'água. Num simulador. O seguro exige isso. Fiz cara de paisagem. Legal. Decidi não fazer mais perguntas. Enfim, continuou Cole para se reorientar. Só para ter certeza de que, para você, tudo bem com água. Sim. Balancei a cabeça com toda certeza. Isso não era mentira. Quer dizer, para quem não estaria tudo bem com água? Ótimo. Porque estou tentando ajudá-la aqui. Ele estava? Você está? Sim, disse ele, impaciente. Jaden está fora, mas eu poderia ter ido falar com Dylan, ou Arjun, ou Mila. Outras contratações recentes que agora também estavam na lista de corte. Por que eu então? Perguntei, surpresa por estar em seu radar. Porque Sullivan está prestes a demitir 50% da empresa. 50? Ouvi dizer que eram 33%, disse eu. 50. Vai ser um banho de sangue. Ela está reestruturando tudo. Contratou consultores. Você ouviu falar do divórcio dela, não? Balancei a cabeça afirmativamente. Você ouviu dizer que ele a traiu com a instrutora de pilates? 13. Essa foi difícil. Fiz que não com a cabeça. E sorrateiramente ele armou alguma coisa com os advogados, pois acabou saindo com a maior parte do dinheiro que eles tinham. Nessa hora franzi a testa para demonstrar solidariedade por Sullivan, com quem eu nunca havia falado. Pois é isso que estou dizendo. Ela tem pela frente uma raiva danada para descontar, e está canalizando cada grama dessa fúria para transformar essa empresa numa máquina de lucro. E isso significa se livrar de gente como você, gente como eu. Mas quero que você fique. Porque se ela demitir todos os talentos daqui, minha vida vai ficar mais difícil. E não preciso que minha vida fique mais difícil. Você acha que sou um dos talentos? Acho. Cole deu de ombros. Isso era novidade para mim. Desde quando? Desde aquela noite. Quando você me falou dos seus sonhos. Ai meu Deus! Eu tinha feito isso? Tentei me lembrar. Tivéramos um jantar da empresa. Talvez eu tenha bebido um pouco mais. Cole e eu éramos as duas últimas pessoas dividindo um Uber de volta para casa, e ok, para ser honesta, talvez eu tenha ficado um pouco chorosa por causa da minha longa lista de recentes decepções. E sim, posso ter falado demais sobre algumas coisas. Que droga, Kate, pensei. Não conte seus sonhos às pessoas. Peço desculpas por isso, disse eu, constrangida. Foi estranhamente cativante, disse Cole. Em geral, não presto muita atenção a funcionários juniores. Há quanto tempo você está aqui? 6 meses? Eu não era tão júnior. 12. Ele assentiu. As lágrimas chamaram minha atenção.
Você também me falou sobre ter levado um pé na bunda, e eu mesmo já levei um pé. Ele estaria se abrindo comigo? Queria que sentisse pena? Estaríamos prestes a criar um laço? Mas aí ele continuou falando. Você parecia tão. Qual seria uma palavra mais bonita para patética? Lamentável? Sugeri. Exatamente. Lamentável. Você se lembra de quando assoou o nariz direto na blusa, como se fosse um lenço de papel? Assim que ele falou, eu me lembrei. Você também me contou sobre os vídeos que fez para seu projeto Um Dia na Vida, prosseguiu Cole. E quando voltei para casa, assisti a um. E surpreendentemente era bom. Essa conversa estava sendo como um jogo de ping-pong. Era mesmo? Sua cinematografia é forte. Seus ângulos na câmera são inesperados. E você extrai dos entrevistados uma emoção fantástica. Essa era uma especialidade minha, para o bem ou para o mal, fazer as pessoas chorarem. Não percebi quanto esse incentivo seria bom antes que ele estivesse acontecendo. Talvez Cole seja excessivamente confiante e um pouco narcisista, e não exatamente a pessoa de quem mais gosto no escritório. Mas ele era bom em seu trabalho. E quando alguém que é bom em alguma coisa diz que você também é bom na mesma coisa, é ótimo. Pouco importa quantos problemas Cole o Tyson estivesse prestes a me causar, tenho que admitir que seu reconhecimento dos meus pontos fortes profissionais foi inspirador. Porque eu tinha mesmo levado um pé na bunda. E amava mesmo o meu trabalho. E não queria mesmo ser demitida. É por isso que você vai me ajudar? Perguntei. Vou ajudar você porque, primeiro, agora já vi seu material, e ele é bom. Segundo, se você for demitida, isso vai tornar minha vida mais difícil. Terceiro, esse trabalho se encaixa no seu tópico, disse Cole, contando nos dedos. Meu tópico. Ai meu Deus! Eu tinha contado a ele sobre isso também? Eu trabalhava nessa empresa de vídeos corporativos durante a semana. Você sabe o que são vídeos corporativos, né? São como o bebê de um comercial de TV e um documentário, só que o comercial de TV tem todos os genes dominantes. As principais características desse tipo de vídeo são branding, marketing e agradar ao cliente. Além disso, muita música animada e isenta de pagamento de royalties. Até aí, nada errado. Era um trabalho divertido num belo prédio com colegas agradáveis. Eu tinha seguro-saúde e um salário, pelo menos até agora. Sem queixas. Só que tem uma coisa. O problema de fazer um trabalho criativo contratado é você não estar seguindo exatamente a própria visão. Você está seguindo a visão do que acha que seja a visão de outra pessoa. O que não é a mesma coisa. Então, nos fins de semana, eu fazia o que mais queria. Um projeto pessoal que era minha paixão. Fiz mini-documentários charmosos de 6 minutos para meu incipiente canal no YouTube. E os mini-documentários eram sobre heróis. Esse era meu tópico. Fiz o perfil de pessoas que haviam tirado crianças de carros em chamas, interceptado roubos ou mergulhado de cabeça em correntezas. Eu as filmava nas próprias casas de manhã, ao meio-dia e à noite lhes pedia que me contassem a história de seu ato heróico e me dissessem por quê, como e se esse ato as havia mudado e o que significava para elas. Um dia na vida. Só isso. Um pequeno retrato de uma pessoa comum que um dia resolveu fazer algo extraordinário. A ideia me ocorreu no momento em que estava me sentindo, digamos assim, muito decepcionada com a humanidade. Uma época em que realmente estava precisando ouvir histórias iguais a essas, de bondade, heroísmo e sacrifício, de pessoas que fazem o bem. Funcionava assim, eu passava exatamente 24 horas com cada participante, filmando todos os aspectos daquele dia, desde tomar café pela manhã, calçar as meias, dar comida ao gato, dirigir para o trabalho. Tudo isso era B-roll, que é como cinegrafistas se referem a imagens de preenchimento, só que eu não usei como preenchimento, mas sim, na própria estrutura. Enquanto estava lá, entrevistava os participantes para extrair a história da coisa heroica que fizeram, do início ao fim com o máximo de detalhe. Isso é uma arte, fazer as perguntas certas. Obter a verdadeira história sobre como, verdadeiramente como, era ser herói. Eu filmava as entrevistas, mas depois só usava as vozes. Pessoas heroicas contando as próprias histórias durante 6 minutos com montes e montes de berro picotado se sucedendo na tela para manter o vídeo interessante. Só vou dizer uma coisa, os vídeos ficaram legais. Passaram despercebidos, mas eram legais. Havia uma peculiaridade. Até agora eu só tinha apresentado mulheres. Não por razões feministas, mas porque passava mesmo 24 horas de um dia inteiro com elas, e até dormia na casa delas. Elas tiveram que concordar com isso antecipadamente no contrato. Um dia inteiro filmando tudo. Assim, você consegue obter imagens absurdamente incríveis,
pessoas secando o cabelo em câmera lenta, fazendo abdominais ao nascer do sol, ou uma visão do vapor subindo da primeira xícara de café. Para não falar de garfadas de macarrão chinês, telefonemas para pais doentes, carinhos em animais de estimação, suspiros, testas franzidas, risos, lágrimas, coisas pessoais, coisas verdadeiras. O fato era que eu simplesmente não perguntaria, do nada, a um homem desconhecido se poderia passar uma noite sozinha com ele em sua casa, mesmo que esse homem fosse um herói. Talvez eu acrescentasse alguns homens à série quando fosse rica e bem-sucedida e pudesse levar comigo uma equipe, ou um guarda-costas. Contudo, enquanto esse momento não chegasse, seria só para mulheres. Mas, em seguida, Cole disse: é por isso que estou lhe dando o trabalho. O cara que vamos fazer o perfil para essa promoção é um herói reconhecido. Então, você deverá ir para a Flórida e fazer o vídeo oficial. Mas enquanto estiver lá, faça por fora um dia na vida com ele. Ah, o que foi que acabei de dizer sobre responder sim e descobrir depois? Ok, tá. O fato de esse cara ser um cara era problemático. Só que eu já tinha visto oportunidades mais que suficientes irem e virem para guardar essa para depois. Que tipo de herói ele é? Perguntei. Você certamente viu essa história no noticiário. Estava em toda parte, alguns anos atrás. Ele salvou um Golden Retriever que caiu de um penhasco. Endireitei-me na cadeira. O cachorro de Jennifer Aniston. Isso. Conheço esse vídeo, disse eu. Ele foi mostrado em todos os canais. Pois é, eu sei. Ele teria estado em todos os lugares, de qualquer maneira, já que a filmagem era tão dramática. Era eu quem balançava a cabeça agora. Ele foi baixado até a praia naquele cabo e depois subiu todo o caminho de volta até aquela pequena saliência. 30 metros. E o cachorro sentia tanta dor que estava mordendo. E ele cantarolou a música Heart and Soul de Huey Lewis e The News um tempão, até o cachorro se sentir seguro. Balancei a cabeça. No que se refere a heróis, esse era top de linha. Lembra da patinha em que ele pôs uma tala? Cole concordou com a cabeça. E então, ele colocou o cachorro numa cesta de resgate, entrou nela com ele e fez o içamento. Acho que Cole também tinha visto o vídeo algumas vezes. Como era mesmo o nome dele? Perguntei, com o nome na ponta da língua. A mídia o apelidou de Puppy Love. Tom alguma coisa, disse eu, pensando alto. Mas aí Cole inclinou a cabeça e olhou para mim. Espere aí. Você assistiu ao vídeo todas essas vezes e nunca percebeu que era a guarda costeira? Tentei pensar numa resposta mais respeitável que sim. Eu sabia que ele era algum tipo de resgatista. Cole discordou, balançando a cabeça. É por isso que eles precisam de vídeos promocionais. Fiz que não com as mãos. Olha, eu não estava focada nos detalhes militares. Estava focada na reconfortabilidade. Para minha surpresa, Cole aceitou isso. Foi muito reconfortante, disse ele, num tom que talvez fosse um pouco reconfortante demais. Esse vídeo teria sido imenso, independentemente de qualquer coisa, disse eu. Mas ainda por cima, adicionar Jennifer Aniston à mistura? Aquele momento em que ele põe o cachorro em seus braços, e ela está chorando. Não era isso que todos nós procurávamos? Algo verdadeiro? Isso é ótimo para a TV, admitiu Cole. Um agradável momento de harmonia. Então eu disse, e por acaso o nadador cujo perfil querem que façamos é ele? Não é coincidência. É justamente porque é ele. Afinal, é um vídeo de recrutamento. Fiz uma retrospectiva mental da conversa. Mas, o cara não se recusou a dar entrevistas? Correto. O que o fez mudar de ideia? Cole inclinou a cabeça para um lado, como se perguntasse oi. Foi o superior dele que o fez mudar de ideia. Acho que me lembro dele dizendo, não sou herói. Só estava fazendo o meu trabalho. Sem dúvida, isso é algo que ele diria, disse Cole. E então acrescentou como se já o conhecesse ou algo assim, embora, em geral, ele não seja de falar muito. Esperei por mais. Porém, Cole prosseguiu. Então, colocá-lo em sua série do YouTube seria uma grande proeza. Tipo uma proeza de salvar carreiras. Se você filmasse um dia na vida com esse cara, estouraria na internet. Você ficaria bem de vida. Quer dizer, provavelmente não. Os documentaristas quase nunca ficavam bem de vida, a menos que fossem Kim Barnes. O documentarismo era a espécie mais baixa de paixão cinematográfica que se poderia perseguir. Nada do glamour de Hollywood. Sem dinheiro nem fama. Apenas tentar em silêncio contar as histórias que você acha que deveriam ser contadas, e depois, tentar convencer o mundo a ouvi-las. E tem mais, cobrir tópicos obscuros com os quais ninguém se importava até mesmo depois de ver o filme? Nunca é fácil. Mas Cole tinha razão. Todo mundo já amava esse cara.
Estávamos todos desesperadamente curiosos em relação a ele, ou estávamos à época, e nossa curiosidade continuava insatisfeita. O fato de ele não querer ser famoso havia lhe dado ainda mais fama. Um documentário de 6 minutos sobre ele definitivamente ganharia certo engajamento. E por engajamento quero dizer milhões de visualizações. Isso salvaria minha carreira? Mal não faria. Por que mesmo você está me ajudando? Perguntei a Cole. Você é que estaria me ajudando, porque na realidade, era eu que deveria fazer esse projeto. Você deveria fazer esse vídeo promocional? Cole fez que sim com a cabeça. O próprio herói me pediu isso, e exigiu dos superiores que nossa desconhecida empresa de Dallas fosse contratada para o trabalho. Então, por que você não vai fazer esse vídeo? Não quero. Por que sua voz soou tão amarga? Por que esse cara pediria isso a você? Perguntei. E por que você não aceitaria essa grande oportunidade? E já que estamos falando nisso, por que o Puppy Love de Jennifer Aniston deixaria que eu fizesse um dia na vida com ele se já recusou totalmente tudo a todo mundo? Agora era Cole quem concordava. Boas perguntas. E então bateu o dedo no meu caderno, como se eu devesse anotar alguma coisa e disse, e a resposta a todas elas é a mesma. Peguei minha caneta. Mas Cole me fez esperar uma eternidade, até dizer finalmente, porque esse cara é meu irmão. 2. Cole Hutchison, editor pleno de produção em uma empresa de vídeo comercial de nível médio, parecia ser irmão de um herói certificável que virou sensação da internet? Não. Cole não tinha nada que se possa chamar de magnetismo ou carisma. Na realidade, ele era uma dessas pessoas que de fato não se notam muito, a menos que estivesse disposto a irritar você ativamente, por exemplo, interrompendo-a em uma reunião ou pedindo-lhe que fizesse algo que tecnicamente era trabalho dele, como se você fosse sua secretária, o que você, em definitivo, não era. Ele apenas estava meio que ali. A ideia de que Cole era irmão de Puppy Love? É incompreensível. E, no entanto, quem era eu para reclamar? Se meu colega de trabalho ligeiramente superior quisesse me ajudar a não ser demitida, eu dificilmente estaria em posição de dizer não. Por acaso era culpa minha se ele teve alguma treta com o irmão? Mas adivinhe qual era a treta. O irmão dele era incrível demais. Por exemplo, o cara tinha o apelido mais legal do mundo, Uchi, e foi aí que as coisas pioraram. Ele é um fodão total, explicou Cole, obrigando-me a escrever tudo. Moralmente íntegro e fisicamente invencível. Faz 200 flexões por dia e consegue prender a respiração debaixo d'água por 3 minutos. Nunca teve uma cárie. É mais uma máquina do que um ser humano. Ele simplesmente sai por aí o dia todo fazendo boas ações. Então ele é muito simpático? Ele é o oposto de simpático. É perfeito. Não tenho certeza de que simpático e perfeito são opostos. Ele é totalmente sério o tempo todo. E não é de falar muito. Ele nunca fala, nunca se diverte. Seu hobby principal é franzir a testa. Franzir a testa? Que hobby é esse? Ele não tem vida interior. Prosseguiu Cole. É todo exterior, só que sem interior. Todo mundo tem vida interior, argumentei. Mas não Uchi, disse Cole, como se dissesse acredite em mim. Ele só se exercita, toma água, alimenta-se de forma saudável e resgata pessoas o dia inteiro. Ele nunca bebe, não toma nenhuma cerveja. E não namora ninguém há 1 ano. E daí? Isso pode acontecer. Espere só até vê-lo. O quê? Cole levantou os ombros. Ele é bonito, tá? Um cara tão bonito não fica solteiro, a menos que odeie o amor. Você acha que ele odeia o amor? Só estou dizendo, disse Cole. Suas escolhas de vida falam mais alto que palavras. Não namoro ninguém há 1 ano. Será que odeio o amor? Não sei, disse Cole. E você? Sabe? Boa pergunta. Talvez. 1 ano. Eu não tinha notado até dizer. Já estava solteira havia 1 ano. Mas não tinha pensado que odiava o amor. Pensei que estava apenas me recuperando do amor. Não seria possível que alguém odiasse o amor, não é? Será que isso era permitido? Mas na realidade, o que o amor já havia feito por mim além de me frustrar, me esgotar, me enganar e me decepcionar? Não tinha mesmo sido só perda de tempo e de energia? Talvez eu fosse muito crédula. Assistia mais filmes da Disney do que deveria. Fui condicionada pelo excesso de comédias românticas da década de 1990. Talvez eu devesse ter tido um pouco mais de discernimento. Acho que não odeio o amor, finalmente disse a Cole. Mas na verdade não seria má ideia. Pessoalmente, 1 ano antes, eu tinha levado um fora do meu noivo, o agora famosíssimo Lucas Banks, que fora um músico fracassado perfeitamente agradável durante anos, até que um de seus vídeos no TikTok explodiu na mesma noite em que ele me pediu em casamento.
É sério, o anel estava no meu dedo cerca de 3 segundos antes de o telefone dele começar a zumbir com notificações de que uma música que ele tinha postado naquela manhã havia atingido 100.000 visualizações. As pessoas estavam compartilhando e fazendo duetos com ela, adicionando instrumentos e harmonias. No início, apenas pessoas comuns. Mas então, de repente, Noah K. entrou e antes que o jantar terminasse, já tinha mais de 1 milhão de visualizações em um dia. A princípio fiquei tão animada quanto todo mundo. Lucas e eu ficamos sentados naquele restaurante chique até a hora de fechar, debruçados sobre o telefone, totalmente esquecidos de nosso novo noivado, enquanto observávamos os números subirem em tempo real e testemunhávamos o sucesso que ele estava fazendo, olhando um para o outro 1000 vezes com espanto, como se nos perguntássemos: será que isso está mesmo acontecendo? Em seguida surgiram consultores de carreira e ofertas de patrocínio de agências de publicidade. E assim toda a vida de Lucas mudou. Em semanas. Algumas pessoas que fazem sucesso no TikTok têm apenas uma canção ou, melhor dizendo, só 17 segundos de uma canção. Algumas delas nem sabem cantar, nunca estiveram em um estúdio de gravação. Li um artigo em que uma agente do ramo musical descreve um cara que tinha milhões de fãs, mas não conseguia sequer manter o tempo da canção. Ela voou até Nova Jersey para contratá-lo, e depois saiu de lá de mãos vazias. Mas com Lucas não foi assim. Ele era um verdadeiro grande negócio. Já vinha compondo canções desde o ensino médio, tocava piano, violão e gaita, além de ter montes de canções quase prontas que poderia lançar uma após a outra. Quando sua grande chance chegou, ele a agarrou com ambas as mãos. Fiquei feliz por ele. Fiquei mesmo. Mas essa não era exatamente uma jornada que eu poderia fazer com ele. Naquela época eu estava trabalhando em tempo integral no Departamento de Desenvolvimento da Universidade do Norte do Texas, fazendo vídeos para arrecadação de fundos. E não poderia de repente abandonar minha semana de trabalho padrão de 40 horas, arrumar a mochila e meter o pé na estrada como se fosse uma road. Eu já era adulta. Lucas pegou a estrada sozinho, tocando em bares e gravando mais vídeos, até ser convidado para fazer o show de abertura da turnê do Jonas Brothers, aquela banda de pop rock, e aí ele simplesmente sumiu. Eu o vi mais no celular que na vida real. Talvez fosse inevitável que ele me traísse. Será que todo mundo já previa que isso acabaria acontecendo? Provavelmente foi bom nunca termos chegado ao casamento. Depois que o frenesi começou, ele não conseguia mais tempo para conversar com o calendário. Nunca marcamos uma data e eu não o pressionei. Ficava dizendo a mim mesma que tínhamos uma vida inteira para fazer isso. Mas aí veio o escândalo da internet em que Lucas foi fotografado dando uns amassos em Lili Ventura, que estava recém-casada, e as fotos começaram a aparecer em sites de fofoca. Quando digo aparecer, quero dizer que foi uma verdadeira avalanche. Sites que, aliás, eu jamais teria notado. Mas as pessoas começaram a me enviar mensagens de texto, com círculos em capturas de tela, que mostravam a mão de Lucas na bunda de Lili Ventura, e comentários como: Lucas está tendo um caso. E como ele teve coragem de fazer isso? Para ser honesta, o peso do julgamento da internet caiu totalmente sobre Lili Ventura. Lucas, no entanto, conseguiu passar batido. Só que não por mim. Fiquei obcecada, ao estilo uma mente brilhante, com as fotos. Como não ia ficar? Lucas estava com o braço em volta dos ombros de Lili Ventura na fila do tapete vermelho do Grammy? Estava de mãos dadas com ela naquela foto diante da multidão que se acotovelava na entrada? E estava se esfregando por trás dela naquela foto da festa pós-Grammy? Eu não era analista do FBI, mas sim a todas essas perguntas. Na noite em que tudo explodiu, mandei uma mensagem a ele em Los Angeles, sem preâmbulos: Ei, você está me traindo com Lili Ventura? Para surpresa de ninguém, exceto a minha, ele não respondeu. No dia seguinte ligou com a voz totalmente rouca e disse: vamos conversar quando eu chegar em casa. Mas realmente não precisávamos conversar. Eu já sabia pela voz dele. E pelas 500 fotos na internet. É melhor saber logo, insistir a minha prima Beani, e é provável que tivesse razão. Aparentemente isso ocorrerá havia um ano. Agora eu estava bem envolvida no meu atual projeto de prosperar de qualquer modo. Já tinha chutado Lucas, comprado novas roupas de cama e retomado o crochê. Em um desejo compulsivo noturno de autoaperfeiçoamento instantâneo, tinha cortado a franja com uma tesoura de cozinha. E comprado uma air fryer, me viciado em audiolivros e mudado de emprego. Deixei de fazer vídeos promocionais para uma universidade por outro emprego numa empresa que fazia vídeos promocionais. Para quem quer que nos contratasse. Eu estava bem. Foi um alívio, para ser honesta.
Nunca tive vocação para viver perto da fama. E havia vantagens. Terminar significava que eu jamais teria que me sentar e ficar calada, fingindo estar extasiada, enquanto Lucas tocava, de novo, seu violão para mim. Nem escutá-lo analisar por 3 horas a fio uma conversa com seu agente durante o jantar. Nem o melhor de tudo, ter de ir a outra premiação. O pior eram as premiações. Para mim, em especial. Porque eu era basicamente o oposto de tudo que é valioso em uma premiação. Não era famosa, rica, lindíssima, nem mesmo particularmente talentosa. Em última análise, tudo que eu tinha era minha conexão com Lucas. O que não foi nem de longe suficiente para me proteger. Aprendi isso do modo mais difícil no meu primeiro Billboard Music Awards do primeiro ano de fama do Lucas. Eu estava tão orgulhosa dele e sentia uma doce euforia diante da perspectiva de fazer algo tão glamouroso. Fui às compras e encontrei um vestido vintage com estampa floral que achei lindo. Tinha ido ao salão arrumar o cabelo e pintar as unhas. E passado hidratante nas panturrilhas. Eu esperava me sentir como a Cinderela no baile. E sabe que isso aconteceu mesmo? Pena que durou pouco tempo. Só até começar a receber mensagens dizendo que a internet tinha odiado meu vestido. Fotos minhas ao lado de Lucas começaram a aparecer por toda parte, antes mesmo do término do show, com perguntas como por que Lucas Banks trouxe a mãe ao Billboard Awards? Quem é a senhora desleixada com Lucas Banks? E Lucas Banks está namorando a senhora Dobitfire, de uma babá quase perfeita? Perdão, mas você notou aquela pergunta em que alguém pensou que eu era a mãe do Lucas? Eu tinha 26 anos. E Lucas era 4 anos mais velho. E só para constar, na realidade, nenhum desses comentários era verdadeiro. Eu não me parecia e não me pareço com a senhora Dobitfire. Agora você deve estar se perguntando como eu sou. Durante muito tempo essa foi, para mim, uma pergunta difícil de responder. Não sei. Apenas pareço alguém. Agradável. Normal, mas simpática. Como sua melhor amiga, alguém que nunca ameaça. Transparente sem ambiguidades. Cabelo castanho cortado na altura do pescoço. Braços, pernas, seios normais. A coisa mais marcante em mim são os olhos, de um castanho esverdeado indefinível, com uma pequena mancha que lembra uma fatia de torta castanho clara em uma das íris. E nem é tão perceptível. Eu nunca mais a percebi. E até onde sei, Lucas nunca a notou. O que no final provavelmente foi uma sorte. Só me faltava uma canção dele para mim chamada Olhos cor de burro quando foge, ou algo do gênero. A questão é que a coisa mais incomum a meu respeito é algo que você só conseguiria ver se realmente me olhasse com atenção. E nenhum de nós fez isso, incluindo eu. Acho que é mais ou menos como aquelas fotos de antes e depois de mulheres que fizeram cirurgia plástica que fazem a gente pensar. Por que ela fez isso consigo mesma? Estava tão bem antes. Eu estava tão bem antes. Ou pelo menos pensei que estivesse. Até que a internet inteira discordou. Naquela noite, chorei até cair de sono? E declarei que nunca mais sairia de casa? E depois acordei no dia seguinte decidida a remediar minha falta de estilo e de bom gosto iniciando o que se pode descrever generosamente como dieta de inanição. É algo de que você não tem noção. Já ouviu falar dos experimentos de inanição feitos aqui na década de 1940, com objetores conscienciosos à guerra? Aqueles em que os homens comiam tão poucas calorias que ficavam meio fora de si, e um deles por acidente, ou deliberadamente, cortou fora alguns dos próprios dedos. Foi essa dieta pela qual me decidi. Na realidade, assisti a um documentário sobre isso. Deram aos participantes desses estudos pouco mais de 1.500 calorias por dia. Então, estabeleci meu próprio limite em 1.000 calorias. Se aqueles caras tinham enlouquecido, eu enlouqueceria ainda mais. Isso me pareceu, naquele momento, um movimento de poder. Meus objetivos eram duplos. 1. Usar tamanho 0 ou menos. 2. Jamais deixar minhas coxas se tocarem novamente. Era uma ideia tão esquisita quando penso nisso hoje. Achar que me machucar seria a vingança certa para machucar o mundo. Mas foi o melhor que consegui na época. Vou fazer a fita avançar e dizer que quase cheguei ao tamanho 0 e impedi que minhas coxas se tocassem. E para isso bastaram 2 coisas, dedicação obsessiva e foco singular, com exclusão de todo o restante. Também nunca mais usei tecidos estampados. Daquela premiação em diante, passei a usar infalivelmente jeans preto e camiseta preta todos os dias. Preto nas meias e nas roupas íntimas. E assim foi. Vivi assim por um ano todinho, irritadiça, faminta, obcecada por toda a comida que não estava comendo e me escondendo diante de todos.
Eu costumava devagar, com frequência várias vezes por dia, que enfiava a cara num frango assado e o comia até sair pelas orelhas. Os diários que escrevi a vida inteira sempre foram cheios de poemas, desenhos e pensamentos sobre os livros que eu lia, além de reminiscências descontraídas de pessoas e lugares que significaram coisas para mim. Mas durante esse ano, não havia neles nada além de listas de calorias. Uma entrada típica. 2. Café preto. 10. Talo de aipo. 80. Maçã. 284. Peito de frango desossado e sem pele. 70. Meia xícara de iogurte grego desnatado. 86. Omelete vegetariano de clara de ovo em frigideira antiaderente. 0. 300 ml de água. 34. Meia xícara de couve cozida no vapor. 182. Filé de salmão selvagem. 94. Uma xícara de brócolis cozido no vapor. 160. Meio abacate fatiado. Underline, 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 1002. Total, esforce-se mais. Isso era, literalmente, tudo o que eu tinha a dizer sobre meu dia. Essa lista era uma renderização 3D completa da minha vida interior. E, para constar, a lista apresentada teria sido uma derrota. Qualquer total acima de 1000 seria catastrófico. Não deveria ter tomado aquele café preto. Seja como for, acabei acumulando centenas dessas listas. Foi nisso que meus diários se transformaram. Assim como o estudo da fome já havia confirmado nos anos 1940, quando estamos morrendo de fome, é só em comida que pensamos. Sinceramente, devo ter ficado muito chata. Às vezes, bem tarde da noite, eu me perguntava se não era por isso, em parte, que Lucas havia me traído, antes de sacudir a mim mesma pelos ombros emocionais e me lembrar, mais uma vez, de algo que eu estava normalmente, em geral, disposta a acreditar: a culpa nunca era do traído. Sempre era do traidor. Talvez eu tenha me tornado chata. Mas nada disso obrigaria Lucas a transar com Lili Ventura. Eles agora estavam separados, a propósito. E o mais importante, adivinhe o que fiz depois que expulsei Lucas do nosso apartamento? Tomei quase 4 litros de sorvete de cookies de chocolate. Não foi meio litro. Foi um galão. Era uma sopa derretida quando terminei, mas cheguei lá. E depois não comi mais nada que não fosse sorvete durante uma semana. E então, comprei um monte de livros sobre positividade corporal e li todos eles, parei de seguir Lucas e todos os associados a ele. Dei permissão às minhas coxas para acariciar amorosamente uma a outra de novo, e declarei uma trégua instável com meu corpo, bem ao estilo da jornada de cura. Percorri um longo caminho, avancei muito em um ano. Estava orgulhosa de mim mesma e das minhas coxas, mas ainda era iniciante, para dizer a verdade. Uma coisa era ser positiva, em teoria, diante do corpo, outra bem diferente era sê-lo na prática. Eu ainda usava camisetas e jeans pretos todos os dias. Ainda me mantinha nas beiradas do mundo, me escondia atrás dos outros em fotos de grupo, evitava espelhos. Eu tinha mudado meu modo de pensar e meu comportamento, além de me permitir comer tudo o que quisesse. Até havia encontrado alguns livros de arte velhos e surrados no carrinho de $1 de um sebo. Comprei todos e os usei para criar um diário de autoaceitação. E essa pode ter sido uma ideia genial, porque se tornou um projeto noturno. Recortar fotos de senhoras barrocas rechonchudas e cheias de celulite, que haviam sido pintadas nuas com admiração, ao que parecia, por velhos mestres como Rubens, Tiziano e Botticelli, e colá-las com admiração em um caderno de desenho. A ideia era prestar atenção às imagens de mulheres que não tinham sido tratadas com Photoshop, para me libertar dos padrões de beleza dessa nossa era, para rascunhar um acordo de paz com minhas coxas, para redefinir o belo de forma ampla o bastante para encaixar nessa categoria meu eu atual, sem fome e com coxas que se tocavam. Sentir-me em casa no meu corpo do jeito que ele era, fosse lá o que isso significava. Tarefa bem difícil, mas de fato eu estava sendo mais gentil comigo mesma agora. Só ainda não tinha posto esse progresso à prova. Por mais duro que tenha sido passar fome daquela maneira, havia certo conforto em meu pensamento demasiadamente simplificado. Ele reduziu todo o caos do mundo a uma métrica simples que eu, pelo menos em teoria, poderia controlar. Contanto que ficasse abaixo de 1000 calorias por dia, estaria segura. Nada ruim poderia acontecer comigo. Ao que Lucas, Lili Ventura e toda a internet disseram: desafio aceito.
Como é que eles chamam aqueles momentos em que seu noivo trai você com uma estrela pop na frente de todo mundo? Oportunidades de crescimento pessoal? Eu cresci, caramba! Literal e metaforicamente. De todas as boas, mas e aterrorizantes maneiras possíveis. E foi por isso que naquela noite em nosso escritório,